Salve! Sobrancelha de jacaré. Hoje eu vou mostrar, mano, um pouquinho de um trabalho que eu tenho que pintar um banheiro. Pintar paredes e madeira. Então eu vou pintar a parte da porta, moldura, e vou pintar ali. Parece que eu tô fazendo uma rosca alternada, mas eu tô tentando mostrar o material. Depois eu melhoro a câmera, né? Perdoa o amador aí, compaixão. Então, cara, eu vou pintar, vou pintar esse banheirinho. É um banheiro de guest, banheiro de convidado, não é o banheiro da suíte. Então é um banheirinho que é de certa forma simples para pintar. Eu vou estar pintando a parede e também vou estar pintando a parte da madeira. Não vou pintar o teto e nem os closets. Mas enfim, eu comecei mostrando um extensor ali, são duas brochas que eu uso. Geralmente eu gosto de levar uma brochinha fininha, porque tem uns cantinhos bem apertadinhos. Uma água, né, que você também tem que se hidratar. Você também é um homo sapiens. Um rolo, esse eu tô usando de 5/8. Uma grade para o balde grande, né? Ali uma pistola de caulking, que é a pistola que eu uso para aplicar o silicone quando eu vou fazer meu acabamento na pintura. É bem simples. Ela tem uma molinha nela e funciona com gatilho. Quanto mais você aperta o gatilho, mais silicone sai. Mais fraco você aperta, menos silicone sai, né? Rolinho, gradinha pro rolinho menor e duas espátulas, né? Eu na verdade tenho 3. Eu esqueci de mostrar uma aí. A minha terceira você vai ver ao decorrer do vídeo, que é uma espátula com várias funções. Essa espátula é mais molinha, mais flexível, e essa é bem dura. Então eu uso elas para diferentes funções. Então com esse pouquinho de coisa aí que você passa na farmácia e compra, você já pinta um banheiro já. A lixa, uma tape. Essa tape nem é a mais forte, nem é a mais fraca, entendeu? E paninhos. Quando eu falo mais forte é a que tem mais cola, que geralmente é usada para exterior. E a mais fraca é que tem menos cola, que geralmente é para superfície delicada, né? Que você vai colocar num móvel, em alguma coisa que foi pintada há não muito tempo, para não puxar, entendeu? Essa é uma máquina de preparação que a gente tem aqui, que ela já coloca tanto a tape quanto o plástico ao mesmo tempo, né? Ela faz a aplicação dos dois. E pano, eu levei um total de 3 panos, eu acho, pro banheiro, na verdade. E essa lata de tinta que eu vou botar, e um balde grande para você colocar, né? Você pode usar um balde grande, aqui é como eu faço, né, cara? Não é a forma correta, é como eu faço. Enfim, esse é o banheiro. Você pode ver que é um banheiro assim, não é pequeno, mas em questão de parede ele é pequeno, ele não tem muita parede para ser pintada, né? Então ali teve 2 reparos de drywall que a gente fez também, com a textura. Eu mostrei em outro vídeo. Tem que tirar essas coisas da banheira. Eu gosto de tirar tudo que está no meu caminho e deixar a área limpa sempre que possível para facilitar meu trabalho. Então eu vou começar retirando tudo que está no banheiro, que está no meu caminho, né? Quanto mais limpo tivesse o ambiente de trabalho, mais organizado, mais precisão, mais vontade, mais gosto a gente tem de trabalhar. Enfim, eu tirei tudo, mas não fiquei gravando, né? É a mesma coisa que eu fiz, só limpei o ambiente de trabalho. Aí eu comecei a retirar o... Como é que fala isso em português, cara? O apagador ali, a capinha do apagador, porque quando a gente vai pintar, você vai pintar a capinha do apagador? Não vai, então você arranca ela fora, porque senão quando você for rolar vai cair pingo de tinta nela, e também você deve pintar atrás ali, né? Da parede, porque se um dia a pessoa trocar para uma caixinha menor, qualquer coisa, a parede está completamente pintada. E eu guardo na própria gaveta do banheiro, porque eu sei que vai estar ali. Então eu tento manter organizado para cada quarto ter seus próprios, né, as devidos itens que eu precisei retirar para fazer minha pintura, né? Então aí aproveitei que eu ainda não tinha protegido a pia para poder molhar o meu paninho, né? Cara, se você é pintor e não anda com um paninho com você, eu tenho uma notícia muito ruim pra te falar. Você acaba de perder o seu certificado de pintor, mano.
né? Se você tem um certificado de pintor, você já não é um pintor profissional. Pode saber, cara. Pintor bom mesmo não tem certificado. Tô brincando. Cara, aí como eu tô pintando em um lugar apertado, eu gosto de remover minha porta para poder facilitar meu trabalho, entendeu? Não é regra, você pode tirar, você pode não tirar, cada um trabalha da forma que gosta. Só removo os peninhos da dobradiça e arranco ela fora, vou levar ela para um quarto ali que eu terminei e o quarto tá pronto pra, né, tá sem móvel. Daí eu volto, coloco um pininho de cada dobradiça na dobradiça correspondente, assim eu sei na hora de colocar a porta de volta no lugar. E vou fazer a mesma coisa com essa porta ali. Assim, é muito fácil tirar a porta, entendeu? A gente tira em 10 segundos, cara. Então eu prefiro remover, né? Você que é pintor, você sabe, cara. Tem coisa que não vale a pena remover, mas tem coisa que vale a pena você retirar pra, né, ficar um trabalho mais limpo e também ficar mais fácil pra poder fazer. Daí, cara, nesse quarto aí que eu já terminei o trabalho de pintura e já troquei o piso também, né? E fiz o baseboard ali, o rodapé. Aí, no caso, eu decidi colocar as portas aí pra eu poder pintar, pra ficar mais fácil. Então, eu jogo o pano ali no chão pra proteger meu piso e vou escorar a porta no piso e na parede. Como esse quarto eu pintei recentemente e foi com uma pintura sem brilho, se caso a porta encostar na parede e danificar a parede de alguma forma, depois eu posso pegar a pintura e fazer um touch-up na parede, dar uma pinceladinha e corrigir. E no caso aí, como as duas portas que eu vou remover são do mesmo tamanho, eu vou escrever em cima dela para eu lembrar qual porta que é de qual lugar. Vou tentar mostrar um pouco do estado das portas, mas o estado de pintura não tá ruim, mas ela foi utilizada muito. A pessoa sempre pegava nessa parte da porta para abrir e com o tempo foi manchando a tinta. Então o que eu vou fazer? Essa sujeira de mão, esse óleo, depois eu vou ter que remover antes de pintar. Vou ter que utilizar um álcool para remover isso. Eu vou deixar as portas lá no quarto e vou preparar o banheiro para eu dar minha primeira mão de pintura no banheiro. Eu tenho uma dust brush, que a gente chama, é um pincel que é para tirar a poeira, né? Antes de pintar, não sei como é que é chamado no Brasil. Enfim, tirei a poeira da parte de cima ali do gabinete e agora eu vou vir colocando a blue tape por cima, a minha fita, para proteger o gabinete do banheiro. Então eu coloco essa fita por dois motivos. Primeiro, para proteção, e segundo para acabamento, né? Para dar aquele look, aquela aparência de quando você remove a tape, fica aquela linha retinha, que você pode ser pintor de 200 anos, cara. Você nunca vai fazer um corte igual uma fita, né? Você pode fazer um corte muito reto, mas para você fazer igual uma fita, cara, se um dia você estiver trabalhando com alguém, com um pintor do seu lado, e o cara fazer um corte na parede que parecer uma fita dessa, na moral, pode abrir a cabeça desse cara no meio, que esse cara tá sendo controlado por um alienígena. Esse cara é um robô, esse cara não é um ser humano, não. Então eu coloco aí do lado também, para fazer a minha linha do lado do gabinete. Depois que eu pintar minha última demão, eu vou retirar essa fita e vou mostrar o resultado, mas quem é pintor já tá ligado já como é que é. Aí nesse caso, o profile desse gabinete é muito fundo, então eu vou colocar outra fita ali só para poder pregar melhor meu plástico depois. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Eu corto com a espátula a ponta da minha fita. Foi mal, pode ir. Pra poder começar com uma pontinha quadrada na minha fita, né? Então eu começo lá da esquininha com a ponta quadrada. E aí basicamente eu vou puxar a minha fita, deixando espacinho entre a parede e a pedra de granito, um espacinho bem pequenininho para eu poder passar o silicone depois. Eu não coloco a fita colada na parede. Você vai colocar a fita onde que você quer, até onde que você quer que a tinta vá, né? Basicamente.
que aí depois você vai passar a tinta em cima da fita e vai tirar a fita, e aonde que ficou beirando a fita ali vai ficar a sua marca, sua linha de pintura. Então eu fiz a mesma coisa desse lado direito aí. Agora eu vou pegar minha máquina de preparação, cara, essa máquina linda e maravilhosa. Como que ela funciona? Ela bota essa fita junto com o plástico, e aí onde que você prega a fita, depois você vai puxando o plástico vai se desdobrando. E essa específica que eu compro, ela é da marca 3M, né? Ela tem uma tecnologia nela que ela gruda, cara. Então quando ela pega ali no vidro, ela gruda. Parece que é como se fosse uma sucção. Muito louco. Cara, daí... Esse é um caso específico. Geralmente eu já uso a máquina fazendo a preparação ali na parte de trás. Mas como tem esses dois espelhos nas laterais que impede com que eu coloque a máquina lá atrás, eu vou puxar pela frente para medir o tanto que eu preciso de cortar meu plástico. E aí depois que eu medir já na frente, eu vou colocar naquela parte ali de baixo do espelho o meu plástico. Geralmente, igual eu falei, o normal é que a gente já faça direto ali naquela parte de trás, mas né, tem que se adaptar de acordo com a situação. Então ali eu passo o plástico para a parte de trás ali com a tape, né, protegendo aquela parte, e já tenho as laterais com a fita pronta para poder receber meu plástico e fazer o selamento ali 100%, 99%, 85%, alguma coisa próxima do 100, né? Mas tá maravilhoso. Cara, isso você vai só puxando o plástico, abrindo o plástico e ajeitando para ir até o final do gabinete e colando nas laterais, nas suas fitas laterais ali para selar certinho. Nessas laterais também eu gosto de colocar, dependendo situações e situações, né? Mas essa, como tava rachada ali na esquininha, eu preferi porque eu vou passar uma linha nova de silicone. Essas proteções também para toalha eu fiz. Eu coloco esse pedaço de tape, de fita aí em cima também para proteger. Nessa aí eu tenho que colocar também, porque quando você estiver rolando a parede em cima, né? Você tiver com o seu rolo rolando ali por cima, vai respingar na barra. Então eu sempre protejo pensando no rolo, né? Na hora que você for rolar, assim não vai cair respingo nem nada pra ter que ficar limpando depois. Então eu sempre gosto de proteger assim, bem protegido. Ali eu vou colocar uma tape nova para poder fazer uma linha nova, né? Abaixo, puxo, estico e aperto. E aí eu tenho que fazer, né, um pouco para fora da linha original. O cara que fez essa linha original aí, acho que ele tinha Parkinson ou algum tipo de deficiência, né? Mas compaixão, salve. Então, eu também esqueci de mostrar esse drill, né? É uma parafusadeira, não sei como é que fala no Brasil essa aí em específico. Eu tenho as ponteirinhas ali, dependendo do tipo de situação. E aí no caso eu tô usando a ponteira Phillips, né? E também o álcool que eu esqueci de mostrar no início do vídeo, que eu uso para limpar as coisas, né? Além de limpar bem, seca rápido porque evapora rápido. E as molduras, assim como a porta, também estão bem sujas, né? Com bastante mancha, então eu vou ter que passar um pano com álcool em toda essa parte de madeira para limpar antes de passar a minha pintura. Isso é um vacilo que às vezes algumas pessoas cometem, né? De pintar a sua superfície antes de preparar ela, antes de limpar. E aí você vai estar pintando em cima
da sujeira. Se um dia a pintura rachar ou vier a sair muito fácil, não é problema do material, mas talvez da aplicação. Então, se você não limpar esse óleo, você vai estar pintando o óleo e não a madeira. Então você tem que limpar bem. Tem bastante tempo que essa porta não vê nenhuma limpeza e nenhuma pintura, então ela já está bem desgastada. Aí nesse caso, como não eram dobradiças novas, né, já estavam com um certo desgaste, e geralmente a gente quer evitar de tirar uma dobradiça que está há muito tempo ali, porque pode ser que na hora que você coloque de volta você tenha algum problema. Então eu optei por preparar elas, né, por fazer a preparação. Não repara a filmagem não, que meu cameraman esse dia não estava muito bem não, coitado. Tinha recebido uma notícia muito ruim e mesmo assim teve que fazer o trabalho dele. Aí eu coloco um pedacinho de tape um pouco maior do que a dobradiça, né, bem rente à parte esquerda dela ali, e passo minha unha para poder demarcar, porque aí quando eu passar a unha em volta eu crio um relevo na fita e eu vejo exatamente aonde que eu tenho que passar a minha knife, né, para cortar aquele papel. Eu tô trocando a blade de lado ali porque eu tava cortando drywall antes, e quando você corta drywall você acaba com a sua blade, ela desgasta muito rápido, né, quando o gesso passa na blade. Então eu corto as beiradinhas ali. Quanto mais afiada tiver a sua lâmina, pega uma lâmina afiada para fazer isso, cara, e me agradece depois. Enfim, aí fica esse tipo de proteção linda e maravilhosa. Você pode colocar, se você for meio ramelão na pintura, né, estiver aprendendo também, coloca um pedacinho de tape a mais ali para você proteger sua dobradiça bem protegida. E mete bronca. Ou se você for usar spray também, né, você faz a preparação de acordo com o processo que você prefere. Cara, agora que eu preparei minhas dobradiças, eu vou limpar com álcool as molduras. Você pode tanto... Se você vai identificar o que é melhor, mas você pode bater uma lixa também, talvez uma lixa 180 na sua madeira, e depois passar o paninho e limpar ela. Essa moldura estava em boa condição, sabe? Só que tinha muita mancha de uso, né? Do próprio apoiar na madeira, colocar a mão, bater com alguma coisa assim e sujar. Então é uma etapa importante você passar esse álcool e limpar a sua madeira antes de pintar ela, né? Aí, cara, aqui é a preparação da madeira, onde você vê que tem um rachado, né? A gente passa caulking aqui, que é um silicone. Geralmente a regra é bem clara: se for uma esquina para dentro, se for uma emenda de madeira para dentro, né, um 45 graus, uma curva interior, você usa caulking, que é silicone. Se no caso a curva for para fora do profile, você passa massinha, né, de madeira, ou então buraco de prego também, qualquer danificação que você queira lixar depois. Daí você passa, a gente chama de wood putty. É uma massinha que você pode lixar depois facilmente, né? A gente passa ela na moldura. Nesse caso desse banheiro, quem fez a textura anterior deixou uns pontos muito altos na parede da textura, não lixou a massa antes de pintar. Então o que eu tô fazendo aí nessa parte é somente passando a minha espátula para arrancar esses pedaços de massa altos na parede. Quando você vai pintar um quarto que tem paredes grandes, né, sem janela, coisa no caminho, é bom você dar uma lixada antes. Se você puder lixar, ainda melhor. Esse banheiro é muito estreito, mas a gente sempre mantém essa espátula no bolso, para à medida que você for pintando, você também ir raspando a parede para remover essas imperfeições.
Aí eu esqueci de gravar, mas eu ranquei essa parte onde que a dobradiça da porta vai, para facilitar, né, ganhar tempo, não sujar ela. E agora eu vou começar a passar o meu caulking, que é o silicone que a gente usa para proteger. Então o que acontece? Quando eu passo a minha fita ali, se eu pintar sem passar isso, a minha tinta vai passar por debaixo da fita e não vai adiantar de nada a minha proteção. Então esse silicone que eu passo, além de preencher os buracos, né, porque com o tempo vai rachando essa esquininha de dentro aí, ele também vai proteger, selar a minha fita, né, essa fita azul, para que quando eu pinte eu possa pintar sem medo e não vai entrar ali, né. Ainda mais que essa parede é uma parede com textura, então quando você coloca a fita, ela deixa alguns buraquinhos, que é a imperfeição da textura, né? Então quando você passa esse silicone, esse caulking, ele preenche todos esses buraquinhos entre a parede e a fita e vai fazer uma selagem boa para a sua pintura, para o acabamento. E também vai, quando você pinta, você vai estar criando um selamento bem forte ali. Então, muito importante também, cara, você dar o tempo de secagem desse caulking. E vou te passar aqui um pulo do gato também, cara. Tá vendo que você consegue enxergar a fita mesmo depois que eu passei o silicone? Então quando você passa esse silicone, você não quer passar muito silicone e você não quer deixar o silicone por cima da sua fita, tá vendo? Se você deixar silicone por cima da sua fita, o que vai acontecer? Depois que você terminar de pintar e for remover a tape, você vai remover a sua pintura junto, porque você deixou silicone em cima da fita. Então o silicone vai colar a fita com a parede e depois vai te dar dor de cabeça quando você remover a tape. Vai puxar o silicone junto. Então você quer enxergar a tape. Lembra disso. Cara, e eu gosto de fazer o processo dessa forma, né? Passar toda a minha tape, toda a minha fita primeiro, depois pegar o silicone e passar o silicone em tudo. Para trabalhar por processo, né? Ao invés de ficar trocando de ferramenta toda hora, pega a ferramenta que eu tô na mão, que é a fita, passo ela em todos os lugares. Depois troco para minha pistola de caulking, né? De silicone, e faço em tudo. Então eu vou fazendo por etapas, né? Além de eu não me perder, eu saber onde que eu parei, me facilita. E outra coisa também que me ajuda é porque, como eu faço o silicone todo de uma vez, não dá tempo do silicone secar na minha mão. Quando eu acabo de dar o silicone ainda não está completamente seco, eu consigo lavar a minha mão com facilidade, né? Que vai me salvar tempo depois, porque quando seca na mão é mais difícil de remover. E também já limpo meu pano, porque o silicone também não vai ter seco no meu pano, então eu consigo limpar o pano bem e reutilizar aquele pano várias vezes, se preciso, né? Aí pra você ver, pela ordem 1000 graus, daquele naipe 100%, positividade, alegria, covardia não. Aí pra você ver, tudo preparadinho. E quando eu tô limpando o meu silicone, né, quando eu passo ele na parede e vou limpar, depois eu limpo meu dedo em cima da própria fita ou do plástico, porque aí quando você remove a fita ou o plástico, você já tira aquela sujeira do caulking. E se você ficar limpando no seu pano toda hora, no fim do dia seu pano tá parecendo uma massa de bolo, né? Então sempre limpa na sua própria preparação. Aí dá pra você ver melhor o que eu tô falando. Eu vou passando o dedo e vou limpando no próprio plástico, entendeu? Espalha ele no plástico, não deixa ele como bolota no plástico não, porque senão não seca. Esfrega meu dedo no plástico ou na fita para poder limpar meu dedo, ao invés de você esfregar o dedo na parede, tirar o excesso e passar no seu paninho. Agora eu vou começar a preparar os materiais que eu vou utilizar para pintar esse banheiro. Vou colocar todos eles aí organizadinho e depois vou passar a minha pintura pro meu galão principal ali, onde que eu vou usar esse galão para poder colocar a tinta que eu vou rolar na parede. No caso deste banheiro, a gente está indo de uma cor escura, de um marrom escuro para branco.
Então, ao invés de pagar uma pintura cara e utilizar a pintura cara para dar 2, 3, 4 demãos às vezes, né? A gente sabe que às vezes não cobre por estar indo de uma cor escura para uma cor clara. Eu tô dando a minha primeira demão com esse Kills, que é um primer. Ele é um fundo... não sei como é que fala primer no Brasil, mas ele vai antes da pintura, entendeu? Por quê? Porque a lata dele é mais barata do que a pintura, então vai ser mais economia, né, pro projeto. E por ele ser um primer, acho que fala fundo preparador, ele vai matar a cor de baixo, vai ajudar a matar a questão de odor, de stain, de marcas na parede. Então, além dele marcar qualquer tipo de marca, né, matar qualquer tipo de marca, imperfeição na parede, eu vou estar salvando algumas demãos. Daí, como é a primeira demão, eu rolo primeiro o quarto todo, depois eu corto com o pincel, né? Tô enchendo o rolo de tinta ali para poder colocar ele de lado até eu terminar de cortar a parede. E eu encho ele de tinta para que não possa secar, né, a tinta e endurecer meu rolo. E dar o tempo de eu poder cortar a parede inteira. Daí eu comecei a ver que estava demorando muito para poder cortar essas esquinas de dentro, né? E aí eu lembrei do rolinho e preferi pegar o rolinho para poder fazer minhas esquinas de dentro. Como eu acabo fazendo não só pintura, outras coisas, às vezes eu acabo dando uns vacilos assim, sabe? Que se eu pintasse todos os dias eu já seria bem mais rápido e mais prático no meu modo de pintar. Mas como eu já pintei bastante vezes, né? Aquilo tá salvo na minha memória. Então, quando eu volto a pintar, eu começo a lembrar de como, né, a gente pode cortar alguns atalhos sem perder a qualidade final do trabalho. E aí, né, aquela posição para já alongar a coluna também, enquanto a gente corta a parede. Atrás da barra de toalha ali eu faço no rolinho, porque o rolo grande não passa ali atrás. E eu corto bem próximo à minha tape, sabe? Eu não fico jogando muita tinta em cima da tape, na minha primeira mão. Porque se eu fizer isso, na hora que eu puxar ela, vai puxar minha tinta junto. Então, a maioria das vezes eu corto na parede, chego bem próximo à fita, mas não jogo tinta em cima da fita. E na segunda demão, eu deixo tinta em cima da fita, que aí eu já puxo a fita e não tira nada de tinta da parede. Tá vendo? Eu molho meu pincel na lata de tinta, espalho primeiro a tinta por onde que eu quero pintar e depois eu trago com a brocha, mas eu não passo em cima da minha fita. Se você ver bem de perto, o que tem de branco em cima da fita ali é o próprio silicone. A minha tinta não vai perto, não vai em cima. Eu faço isso para não grudar, né? Ainda mais se a tinta tiver brilho. Quanto mais brilho a tinta tem, mais a parte química dela, onde que ela faz se tornar igual um plástico quando seca, maior é. Então aí ela, se você fizer a primeira demão em cima da sua fita,
você vai... Na hora que você puxar, vai arrancar tinta junto com fita. Quanto mais brilhosa tiver, mais risco disso acontecer. Agora que eu finalizei a minha primeira demão com primer, o meu plano é o seguinte. Dá uma mão de primer na parede, vim pintar as portas, as paredes já vão estar secas, volto, faço a madeira. Quando eu fizer a madeira de dentro do banheiro, as portas já vão estar secas de um lado. Aí eu volto, viro, faço o outro lado das portas, enquanto isso vai secar a moldura do banheiro. E aí eu volto pro banheiro e dou a segunda e última demão nas paredes. Assim sempre tem alguma coisa secando, seja as portas nesse quarto daqui ou o que eu fizer no banheiro de lá. Enfim, aí eu tô só limpando o balde para poder tirar o excesso da tinta, para eu poder lavar lá fora, porque não vou utilizar mais o primer, agora eu vou utilizar a pintura de verdade na minha segunda demão. Esse primer seca rápido, nas condições boas, 1 horinha, 2 horinhas. Depois eu vou olhar na embalagem, mas acho que entre 1 e 2 horas você já pode dar a outra demão por cima. E eu limpo bem meu balde para poder tanto salvar a tinta quanto facilitar meu trabalho quando for lavar lá fora. Se eu levar uma ferramenta muito suja de tinta, eu vou fazer muita bagunça na hora de lavar, né? Porque aí você tem que tirar toda aquela tinta. Agora, cara, a gente costuma usar essa ferramenta, que é uma espátula, uma 5-1, para poder limpar o rolo, né? Algumas pessoas não fazem isso, mas olha o tanto de tinta que você vai ter que jogar ou na sua pia ou no seu jardim se você não fizer isso. Fora que você tá salvando tinta ali, né? Esse primer a gente sempre reutiliza, seja para reparos, seja para drywall, madeira. Então, quanto mais limpo, menos tinta tiver no meu rolo, mais rápido eu vou lavar ele depois. Menos tinta eu vou desperdiçar, né? Facilita em todos os sentidos. Depois você só tira o excesso na beirada da lata, passa um paninho e só faz de uma. Sua espátula tá limpa, zero. Então aqui eu filmei para mostrar o pouco de tinta que eu usei de tão... É um banheiro grande, mas com muito pouco espaço de parede, então engana a gente. Eu usei mais ou menos 1/3, eu diria, da lata. Então uma lata dessa daria para eu dar 2 demãos tranquilamente nesse banheiro, com a segunda mão deixando a tinta um pouco mais grossa na parede. E ainda me sobraria tinta para poder dar touch-up depois, né, se precisar de algum reparo. Essas manchas na parede são simplesmente áreas que estão secas, outras estão mais molhadas, que foram cortadas depois. Juntando as ferramentas sujas de primer, já que a minha segunda demão agora vai ser de tinta, eu vou lavar essas ferramentas de primer. Se você já tiver experiência, você lava isso muito rápido, tá? Vou jogar um pouquinho de água nas ferramentas enquanto eu lavo o balde, para minhas ferramentas não secarem, entendeu? Elas permanecerem molhadas. E aí eu vou lavar o balde com calma. Eu lavei o balde e não gravei, não sei como não tinha gravado. Enfim, o que eu fiz foi só jogar uma água dentro, tirar o excesso com a água, depois eu passo o meu próprio pano nas laterais, em volta. Como eu pintei bem rápido, não deu tempo da tinta secar muito no balde, então consegui limpar e ficar com o balde limpinho novo para usar na próxima pintura. Essa grade aí, você joga água para poder tirar o excesso de tinta nela, mas você não quer ficar esfregando ela muito, porque como vai construindo camadas de tinta nessas gradinhas, se você ficar esfregando, você vai começar a tirar a tinta antiga e vai esfarelar. Então você só joga um pouco de água e deixa secar do jeito que tá. Só tira o excesso de tinta. O rolo eu gosto de tirar o excesso de tinta dele primeiro, passando ele assim, com cuidado, né, para poder, na hora que eu for girar ele, não voar jogando tinta para todo lado. Então eu aperto ele com a mão, tiro o excesso de tinta primeiro, depois eu jogo um jato de água e giro o rolo. Eu uso o jato de água para girar o rolo, assim vai girando. E caraca, perdi o controle da mangueira aqui, eu fui ver se não jogou água na minha câmera. Mas enfim, eu acho que eu vou tentar mostrar mais perto aí como é que eu faço. Eu tiro o rolinho,
de dentro do handle, depois lavo o handle, né, que é o pegador ali, sei lá como é que fala em português, e depois jogo o jato de novo para poder na última vez girar meu rolinho e limpar ele pela última vez. Vou te mostrar, eu deixo na função de jato, jet, tá vendo? Passo nele por inteiro. Dessa forma ele gira, substituindo, jogando a tinta pra fora e entrando a água ali e vai limpando, fica limpinho, cara. Faço a mesma coisa com o rolo grande. Primeiro eu tiro o excesso, né, de tinta, limpo nas laterais, onde que não vai influenciar na hora que girar. Tiro esse excesso com a mão, jogo bastante água, vou passando minha mão para tirar a tinta, apesar que eu já raspei com a espátula, então não tem muita tinta no rolo. Daí agora que eu vou fazer, geralmente eu jogo o jato, isso, tá vendo? Depois que você joga o jato fica bem limpinho, cara. Aí não sei porque de novo parou de gravar minha câmera, muitas loucuras, né? Eu sou meio perfeccionista, cara, então às vezes antes eu desistiria de gravar porque eu não ficaria satisfeito, mas agora eu entendi que tem que fazer de qualquer jeito mesmo, tipo assim, com o que tem, né? Tem que fazer com o que tem, da forma que ficar satisfeito, cara. Daí eu, tá vendo? Eu limpo o meu framing por dentro, tiro o rolo, né? Depois encaixo de novo o rolo no framing, no meu handle, e giro de novo o rolo de pintura. E o que eu quis dizer não é pra fazer de qualquer jeito, mas é que se você for procurar ficar com que fique perfeito, você nunca acaba, né? Então tá vendo? Quando você gira a água, olha como é que fica limpinho e já fica seco, porque no movimento de girar tão rápido, tá vendo? Nenhuma sujeirinha de tinta sai dele. Cara, eu amo lavar o rolo dessa forma, jogando tinta pra girar, porque ao mesmo tempo que retira a tinta de dentro, já seca o rolo também. Olha que maravilha. É uma coisa linda, uma coisa abençoada, né? Bonito por natureza, mas que beleza. Aí os rolos estão tão limpinhos que eu enfio eles no bolso mesmo pra guardar, pra não molhar mais. E agora eu vou lavar a minha brush, né? O meu pincel de tinta que eu usei pra pintar. Eu gosto muito dessa marca que chama Corona, e esse tipo de brush chama Chinex. É um tipo de brocha, né, de pincel que ele é bem fácil de limpar depois. Ele é um pouco duro assim, tipo assim, no sentido de você for fazer um trabalho mais detalhado como a madeira, alguma coisa assim, talvez você não vai querer usar ele, mas pra gente que pinta paredes que tem textura, tá vendo? Eu só faço esse movimento aí, ó, raspando, os próprios pelos do pincel raspando entre si já esfarelam minha tinta, depois eu só jogo água e retiro isso tudo. Esse pincel tem por muito tempo, cara. Esses pincéis aí, se você sempre limpar, manter eles com cuidado, eles duram muito tempo. Tá, e agora eu faço isso, vou batendo ele com o mesmo movimento que você faz na parede, você vai fazer depois para limpar. Só você imaginar que o movimento que você fez para a tinta entrar é o mesmo que você vai fazer para a água entrar, para a tinta poder sair. Então você vai ficar amassando ele até sair, e você quer no final espremer, isso a água saia limpa, né, do pincel. Agora eu bato ele no pé, dou uma balançadinha para tirar o excesso de água. Eu não gosto de guardar ele muito molhado. E aí tá prontinho, né? Dá pra usar ainda mais uns 28 anos ainda. Pintar mais umas 6.325 casas ainda, tranquilamente. Posso até anunciar pra vender como novo. Maravilha, né? Isso aí, a beleza é como um Fusca bem cuidado, né, cara? É uma antiguidade, é uma relíquia, mas continua lindo. É, assim é esse pincel aí. Agora eu vou me recolher a minha insignificância aí com minhas ferramentinhas, humilde, né? Guardar na van.
e me preparar para pintar as portas e dar segunda mão no banheiro. Tô achando que eu vou colocar a segunda demão como um vídeo separado, porque senão vai ficar muito longo, né? Enfim. Daí agora eu tô ali na minha van de trabalho. Eu tenho um pente ali, né, do Zé Bonitinho da Praça Nossa. Então pega aquele pentezinho, dou uma penteada no pincel. Cara, eu não pintei nem meu cabelo geralmente, mas meus pincel eu pintei eles se deixar todo dia, né? Coisa linda, maravilhosa. E aí depois que eu dou essa pincelada aí, dou um estilo Johnny Bravo, né? Eu coloco um pedacinho de fita para poder manter os cabelinhos da forma como que eu quero que ela seque, né? Para não secar de qualquer forma. Então você vai ver que com muito cuidado eu envolvo ali para manter a direção dos cabelos fechadinha e vai secar desse jeito a minha pincel. Pronto para a próxima casa, né, cara? Como você vê, minha van tá um pouquinho cheia aí, né? É um daqueles dias que a gente termina o trabalho tarde e só soca as ferramentas para dentro. Geralmente eu gosto de organizar e me dá agonia ver uma van desorganizada. Mas esse fim de semana foi muito corrido. E aí onde que eu guardo minhas brochas, né? Então eu tenho, fora isso eu tenho outras mais ainda. Eu gosto de testar diferentes. Depois eu vou fazer um vídeo das minhas preferidas.